Muito bem, então, como último tema do dia de hoje, o papel do perito contábil em processos de recuperação judicial. E para falar sobre esse tema, já foi muito bem anunciado pelo professor Paulo, né? O professor Eduardo Boniolo. Ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Cidade de São Paulo, MBA executivo em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Profissional já com 25 anos de experiência em instituições financeiras multinacionais. Atuou em projetos de implementação de normas do Banco Central do Brasil e normas internacionais. Sócio da empresa Aptar Recuperação de Empresas, desde 2010. É palestrante e professor dos cursos de perícia contábil e perícias em falências e recuperação judicial. Autor do livro Perícias em Falência e Recuperação Judicial. Por favor, professor Eduardo Boniolo. Boa tarde. Obrigado. Queria agradecer inicialmente o convite, Roberto. É um prazer estar aqui. Agradecer a presença de vocês, em plena sexta-feira à tarde, estão aqui firme e forte, né? E realmente é muito bom encontrar com os amigos, novos amigos. Eu não tenho ex-aluno. Todos os meus alunos viram meus amigos. Alguns inimigos, mas na maioria amigos. Muito obrigado, é um prazer muito grande e um desafio também. Quando o Roberto me passou o tema, eu falei, poxa, que legal, vou falar das oportunidades, né, que o profissional contábil, que eu também sou, pode ter nos processos de recuperação judicial. Não vamos falar de falência, né? Falência não dá dinheiro, o Paulo já fez uma propaganda aqui fantástica, né? E, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupado, porque quando ele falou que eu tinha 1h10 para falar, eu falei, meu Deus, são muitas oportunidades. E eu trouxe aqui 10 oportunidades, mas tem muito mais do que isso, tá? É um mercado em expansão, é um mercado cheio de oportunidades, que não tem respostas para tudo. Algumas vezes surgem situações que o juiz pede a nossa ajuda e a gente busca na lei e não tem. A gente busca parâmetros e às vezes não encontra, e aí vai muito da experiência, do bom senso, né, daquilo que a gente vivenciou na carreira, dos cursos que a gente fez, né, dos livros que a gente lê, e aí a gente acaba achando soluções, né? Os próprios juízes têm encontrado algumas dificuldades com algumas coisas que não estão previstas na lei. O mercado ele é muito mais dinâmico do que a legislação, que é de 2005, né? Então, eu espero passar aqui para vocês uma noção, né, das oportunidades que a gente tem nesse mercado. Eu separei o trabalho do perito em duas partes, e muito parecido com o que foi falado hoje à tarde, né? Uma parte pode ser considerada como assistente técnico e a outra parte o perito do juiz. Então, o papel, os principais, né, pelo menos, o papel do perito contábil como auxiliar do juízo, tá bom? Um assunto que surgiu e que, se faltava alguma coisa para abrir a porta para o profissional de contabilidade para entrar nesse mercado de recuperação judicial, faltava alguma coisa, não falta mais. Perícia prévia. O que é isso? A perícia prévia não está prevista na lei. A perícia prévia é uma inovação lá do Dr. Daniel Cânio Costa, que, diante de tantos deferimentos de processo de recuperação judicial de empresas falidas, ele entendeu, e buscou isso também uma referência fora do Brasil, que era necessário fazer uma perícia prévia antes de deferir a recuperação judicial. Nós tivemos muitos casos de empresas já falidas que, ao invés de pedir falência, pediam recuperação judicial. Como a recuperação judicial é um processo que suspende as ações contra o devedor por 180 dias no mínimo, né? Embora na lei esteja previsto que é improrrogável o prazo, mas todos os juízes já prorrogaram o prazo, essa empresa falida ela ganhava lá 6 meses de suspensão das execuções. E aí, na verdade, o que se pedia de recuperação judicial, na verdade, era uma protelação de uma falência já conhecida. Então, a perícia prévia, como o próprio nome diz, é uma prévia
É uma dúvida que o juiz tem se ele defere ou não o pedido de recuperação judicial. E ele precisa de uma pessoa, de um profissional qualificado, que tenha conhecimento técnico de todos os documentos que são colocados lá na inicial, quando a empresa pede recuperação judicial. E a maioria desses documentos são contábeis. São demonstrações financeiras, são fluxo de caixa, né? Tem certidões da atividade da empresa, algumas certidões fiscais, inclusive, alguns juízes pedem, e não tem ninguém no fórum e nenhum juiz tem conhecimento suficiente para saber se aquilo tem alguma relação com a realidade da empresa. Então, a perícia prévia de constatação é constatar lá na empresa, em loco, aquilo que está nos documentos que foram juntados pela devedora. Tá bom? Quem sabe fazer leitura de demonstrativos financeiros? Contadores. Tá bom? Alguns administradores sabem? Sabem. Alguns advogados sabem? Sabem. Alguns economistas sabem? Sabem. Mas o profissional especializado que sabe fazer aquilo com maestria, somos nós. Tá? Então, essa foi a porta que escancarou agora para a gente no mercado de recuperação judicial para trabalhar em auxílio ao juízo. Uma segunda oportunidade que tem chama-se uma fase que a gente chama de verificação dos créditos. O que é isso? A empresa, quando pede recuperação judicial, ela informa quem são os seus credores. E esses credores são divididos em classe. Tá? O papel do perito, neste caso, é validar esses créditos em termos de valor, em termos de existência e em termos de classificação. Então, a empresa declarou que ela deve R$100 mil lá para um determinado credor. O perito ele vai validar se isso é verdade, através de documento, através de escrituração. Tá? E, às vezes, o credor ele vai ter oportunidade no processo de falar, manifestar a opinião dele, se aquilo está certo ou não. E aí, este credor ele vai juntar ao processo novos documentos que, às vezes, a gente não consegue ter junto à devedora. Tá? O papel do perito, então, é analisar todos esses documentos, todas essas informações e elaborar uma nova relação de credores, onde ele vai, inclusive, assinar junto com o administrador judicial. Tá bom? Esse é um papel extremamente importante na recuperação judicial, porque envolve diretamente o interesse dos credores. É ali que está declarado o valor que ele tem direito a receber da empresa. E é onde, geralmente, dá o maior conflito. Imagine que uma empresa que pede recuperação judicial e tem vários credores, bancos como credores lá no quadro, eles não atualizam a dívida até a data do pedido de recuperação judicial. Então, eles informam lá o valor que eles entendem que é devido. E o banco, por sua vez, ele faz o cálculo, né, contrata assistente como vocês, os credores também têm assistente, para fazer esse cálculo, para apresentar a sua impugnação lá no processo e dizer, não, o meu valor não é este declarado pela devedora. E no caso dos bancos, eles apresentam esse valor tanto quanto ele é maior, quanto menor. Tá? E aí o perito do juízo tem que pegar esses documentos, tem que fazer cálculo de valor presente, levar as operações vencidas para a data do pedido de recuperação judicial, trazer as operações com valor futuro para o valor presente, para poder apurar qual é o valor naquela data. Fazer isso com todos os credores e emitir a nova relação de credores. Então, é um trabalho bastante técnico, mas não muito diferente do que eu imagino que vocês já viram. Então, não tem mistério aqui. Não, o nome pode assustar um pouco, né? Recuperação judicial, falência, mas o trabalho, na nossa visão, ele é muito semelhante ao que vocês já estão acostumados. Só tem um rito diferente para ser feito, mas tem uma questão fantástica nesse processo aqui, não tem quesito. Ninguém pode formular quesito para a gente responder, tá? É a nossa opinião, e se o credor não concordar, ou mesmo o devedor não concordar com aquilo que a gente concluiu, ele pode impugnar a nossa opinião, e isso volta para a gente rever. Tá? Mas quesito não tem. Então, a gente analisa bem focado no objeto da perícia, aí, que é apurar o real valor devido naquela data, a classe que ele pertence. Tá? Ninguém fica perguntando se a taxa foi utilizado o método hamburguês, francês, italiano, não tem esse tipo de coisa. Mais uma atividade que é feita durante todo o processo de recuperação judicial, um processo de recuperação judicial, pelos prazos da lei, deveria demorar exatamente 2 anos e meio.
do pedido, do momento em que o juiz concedeu, né, deferiu o processamento da recuperação judicial, a empresa tem 6 meses para apresentar o seu plano de recuperação judicial. Depois eu vou falar um pouco mais do papel da empresa aqui. Deveria esse plano ser aprovado e, depois de aprovado, o juiz homologa esse plano, né? E aí a fiscalização do judiciário ela vai demorar mais 2 anos. Então, 6 meses até homologar, mais 2 anos de fiscalização. Durante todo esse período, o papel do perito vai ser fiscalizar as atividades da empresa. Então, fiscalizar as atividades não é ir lá agora, ficar olhando, ver se a empresa está operando. A gente pode fazer isso através dos demonstrativos financeiros, não pode? Tem alguns indicadores das empresas que mostram se a empresa está em atividade, né? Se ela está se recuperando efetivamente. A gente sabe fazer essa leitura, né? Pelos demonstrativos financeiros. A gente não precisa ir na empresa para fazer isso. Então, somente através dos demonstrativos mensais que a empresa é obrigada a entregar mensalmente, a partir do momento que ela pede a recuperação judicial, a gente consegue fazer esse trabalho de fiscalização. Tá? De novo, é importante que a gente conheça a ciência contábil, saber fazer a leitura dos relatórios, né? Eventuais modificações aí muito relevantes a gente precisa questionar. E o que é importante também é a gente conhecer a atividade da empresa. Porque, às vezes, você pega uma construtora, por exemplo, eu não aprendi isso na faculdade, mas tem construtora que realiza a receita somente quando ela emite a nota, mas ela trabalhou 6 meses para fazer aquele trabalho, e aí, quando ela consegue faturar, é que ela reconhece a receita, né? Então, quando você está olhando mensalmente a empresa, ela vem com faturamento, de repente, aquele faturamento gigante, depois cai de novo, e as despesas não acompanham. Então, a gente acaba pegando erros, né, de procedimentos de escrituração contábil, inclusive, mas a gente não pode, a gente tem um papel de imparcialidade, a gente não pode recomendar nada para a empresa. Mas, como isso afeta a nossa fiscalização, a gente acaba meio que orientando em off, né, que aquilo não está correto. E se a empresa não resolve que não vai atender aquilo, que vai continuar pelas vias tortas, a gente também tem a prerrogativa de informar nos autos que aqueles demonstrativos juntados no processo eles não refletem a realidade econômica da empresa. Isso pode refletir muito mal. Então, eu estou falando isso para quem eventualmente presta serviços aí como contadores, né? Para tomarem cuidado com esse tipo de coisa, porque na perícia a gente olha bastante. Mas estou falando aqui do nosso papel de perito, então vamos voltar para o nosso papel. Isso é a fiscalização das atividades. Um outro papel bastante importante é a Assembleia Geral de Credores. A Assembleia Geral de Credores ela acontece quando a empresa apresenta um plano de pagamento aos seus credores, um plano de recuperação judicial, e pelo menos um dos credores faz uma objeção ao plano. Ele não concorda com aqueles termos colocados. Pelo menos um. Supondo que todo este público aqui é credor de uma recuperação judicial, e somente o Roberto, que tem um crédito de R$10, e vocês têm milhões, ele foi lá e falou, não concordo com esse plano. Isso é motivo para que tenha Assembleia Geral. Qual que foi a ideia do legislador? Eu não preciso que todos venham ao judiciário colocar um monte de petição aqui dizendo que não concorda. Se um não concorda, então faça uma assembleia, reúna os credores em uma assembleia para que todos manifestem a sua decisão. E aí, lá sim, vai ser apurado o voto e vai ser aprovado ou rejeitado, respeitando a maioria em cada uma das classes. Tá bom? Essa foi uma mudança significativa em termos de celeridade de processo, né? Porque na antiga concordata, muita coisa era feita no judiciário. E por isso que até hoje, 13 anos depois, que já não temos mais concordata, nós ainda temos processos de concordatas rolando no judiciário e estão longe de acabar, porque o processo realmente é muito moroso. Na recuperação judicial tem várias fases do processo que são chamadas fases administrativas. Não precisa provocar o judiciário. O administrador judicial, o perito, né, eles fazem esse papel de intermediação para que o processo seja bastante célere. Ok? Na verificação de crédito também, isso é composto de 2 fases. Essa fase administrativa, que é tratado direto com o administrador judicial e o credor e o devedor. E somente depois da elaboração da relação de crédito de credores do administrador judicial, que é papel nosso,
fazer isso, é que abre, então, a fase judicial. Aí sim, via petição, via impugnação, incidente processual. Tá? Isso tem feito com que os processos caminhem numa velocidade muito maior do que a concordata. Está longe ainda do ideal, mas, em relação à concordata, se a gente for comparar, está muito melhor. Mais uma atividade importante aqui do perito é a fiscalização do cumprimento do plano. Então, a empresa apresentou lá o plano de recuperação judicial. A perícia ela acompanha mensalmente, né, os demonstrativos financeiros para saber se ela está em atividade, se ela está se recuperando. E saber se ela está se recuperando passa por essa fiscalização aqui. Por quê? Imagine uma empresa que vem acumulando constantes prejuízos e ela estava em dificuldade financeira. E ela pediu e informou no seu plano aos seus credores que ela pagaria os seus credores mediante fluxo de caixa, lucro. E essa empresa continua apresentando prejuízos. Ora, a gente não precisa esperar começar o pagamento, a fase de pagamento, para saber que essa empresa não vai ter caixa para pagar os seus credores. Portanto, essa fiscalização do cumprimento de plano não está escrito na lei se tem que ser mensal, semestral, bimestral, vai muito do nosso bom senso, tá? Ou de uma solicitação do juiz. Eu costumo dizer o seguinte, antes do juiz pedir, a gente surpreende, mas também não vamos ficar colocando todo mês lá que a empresa está apurando prejuízo e que não está formando caixa suficiente para pagar os credores. Existe um tempo que a gente precisa dando as informações. Duas coisas que a gente não pode fazer. Ficar enchendo o saco, colocando petição lá que o juiz não vai ver e não vai dar atenção, e nem esperar chegar a fase do pagamento para falar para o juiz, olha, essa empresa não gerou caixa suficiente, ela não vai cumprir o plano de recuperação judicial. Eu estou indo no extremo de geração de caixa, tá? Mas, por exemplo, tem empresa que realmente, após a recuperação judicial, ela passa a ter resultado positivo. Entretanto, o que a gente precisa avaliar é se esse resultado é coerente ou está, pelo menos, próximo daquilo que foi projetado no plano de recuperação judicial. Porque, quando ela entregou o plano de recuperação judicial, ela fez uma projeção de crescimento. E a gente precisa acompanhar isso. Tá? De vez em quando, a gente precisa ser um pouco mais, na fiscalização do cumprimento, a gente precisa ser um pouco mais enérgico, né? Fazer uma atuação primeiro com a empresa. Então, assim, olha, já passaram 3 meses que o seu plano foi aprovado e o seu prejuízo está aumentando. Que medidas que você está tomando para reverter isso? Ou você vai pedir revisão do plano, ou você não vai cumprir o plano de recuperação judicial. Então, aí é uma visita, vamos dizer assim, loco que a gente faz, e é uma conversa mais próxima, né? Aí a gente sai um pouco da visão só dos demonstrativos e a gente vai fazer realmente uma visita na empresa e conversar um pouco sobre os números que estão sendo apresentados. Às vezes, vai além do resultado. Tá? Uma empresa que já não tem caixa, que já não tem recebível, que continua apresentando prejuízos e continua pagando suas contas, a minha pergunta é, de onde vêm esses recursos? E aí, a gente tem a arte de ler número e perguntar coisas que demonstram uma realidade. Né? Às vezes, a gente faz esse tipo de pergunta e a gente percebe na hora a reação das pessoas, falando, eu vou ver, não sei, é o meu diretor, é o meu financeiro. E aí, como disseram há pouco aqui, né, o prefeito sai, o secretário sai, fica doente, e isso acontece com a gente também. Tá? Então, quando a gente faz a leitura e acompanhamento dos demonstrativos da empresa, a gente sabe, a gente consegue acompanhar a movimentação deles, as variações, e a gente consegue fazer uma leitura do que está acontecendo na empresa. Uma outra coisa também, uma empresa pede recuperação judicial, informa lá que ela é importante, ela tem um papel social muito forte no município onde ela atua, e ela emprega diretamente 100 funcionários, indiretamente 400, e aí a gente começa a fiscalizar essa empresa demitindo. Chega uma hora que ela tem 10 funcionários. Então, aquele papel social que ela informou já não existe mais, né? E aí a gente precisa saber também o que está acontecendo. Mas, de novo, a gente tem vários mecanismos que a gente não precisa ir na empresa para detectar isso, perfeito? A gente pode pedir uma série de documentos, e não precisa ser mensalmente. A gente pode pedir documentos que a gente constata que essa empresa realmente não está se recuperando, para a gente fazer a fiscalização do cumprimento do plano. Então, é um trabalho
bem gostoso de fazer, é uma coisa que dá para administrar facilmente. Os prazos aqui eu entendo que, em relação a outros prazos que a gente tem em outras perícias, são prazos bem longos, né? A relação de credores, a verificação de crédito, por exemplo, a gente tem 60 dias para fazer. É bastante tempo, né? Algumas perícias aí, principalmente agora no finalzinho agora do trimestre aqui, os juízes, pelo menos lá onde eu trabalho, começaram a passar bastante perícia, não sei se estavam estocadas, mas não tem nenhuma com prazo de 30 dias, todo 20 dias, né? Então bateu a pressa. Aqui não, os prazos já estão estabelecidos na lei, não vai mudar isso aí. Então, quando o juiz nomeou, saiu o edital de publicação, a gente sabe que a partir daquele dia tem 60 dias para fazer o trabalho. Isso já está na lei, não vai mudar. Ninguém vai entrar lá e pedir para que seja feito isso em 10 dias, por exemplo. Não vai mudar. Não está nem no poder da decisão do juiz de mudar isso, percebe? Numa perícia civil, o juiz pode definir 20, 30, é dele, né? Aqui não, aqui está definido na lei, são 60 dias. Então, a gente não tem muitas surpresas aqui nessa perícia. Por isso que eu falo que dá para a gente se programar, dá para trabalhar de forma organizada e dá para tocar aqui umas 10 recuperações judiciais simultaneamente. Tranquilo. Talvez a gente vai ter um trabalho muito forte nesse começo, na parte de verificação dos créditos, que são 60 dias, mas depois a fiscalização, 2 anos e meio, a gente vai ficar fiscalizando. Tem empresas que eu gasto meia hora por mês para fazer esse trabalho. Porque é constante, aquele demonstrativo constante, ela não tem grandes variações, você já sabe a atividade da empresa, número de funcionários, tudo que a gente fiscaliza, que a gente pede todo mês, não tem grandes variações. Então, é uma coisa que não dá trabalho. Dá para a gente tocar aí, com certeza, aí, um volume razoável de recuperação judicial. Em relação ao papel do perito, é isso. Os juízes têm inovado, como eu disse, eu trouxe os 10 principais aqui. Às vezes o juiz pede para a gente falar da viabilidade do plano que foi apresentado pela empresa, e às vezes ele pede algumas coisas específicas, tá? Que não tem padrão. Tá? Eu estava comentando no café que, há um mês atrás, um juiz pediu para que eu falasse sobre a legalidade do plano apresentado. Falei, legalidade? Para quem é técnico? E aí eu tive que me virar para achar alguma coisa técnica para colocar lá a minha opinião sem tocar na questão da legalidade, né? Mas tem outros trabalhos aqui, tá? Eu não vou falar de falência, na falência tem mais trabalho. Aqui, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a lei não define que tem que ser um perito contábil para fazer isso. Pode ser qualquer outro profissional, tá? Desde que tenha capacitação técnica para fazer o trabalho. Porém, na falência, a lei está muito clara, tem que ter um laudo pericial contábil. Esse não tem como. Tá bom? Então, esse mercado da falência, que é a parte ruim da história, né, ficou para a gente, tá? Exclusiva. A parte que é o filé mignon ficou dividido. Mas, de novo, se a gente encontrar um profissional que não sabe, que não tem capacitação técnica para fazer uma leitura de demonstrativos financeiros, para entender a empresa pelos livros contábeis, vai ter dificuldade, né? Porque provavelmente vai ter que visitar a empresa mais vezes para acompanhar um pouco melhor, porque não vai saber tirar a informação que está lá no demonstrativo. Tá? Outros trabalhos estão sendo demandados. Tem colegas aqui que já foram nomeados para fazer a fiscalização da prestação de contas do administrador judicial, né? O Paulo foi falar que, né, ganha bastante dinheiro, que não é verdade. E alguns juízes, quando mudou a lei, em 2005, eles continuaram nomeando os seus administradores judiciais, que eram os falencistas, que a gente chama, né? Os que tocavam lá a concordata, o síndico. E alguns não se adaptaram à nova lei, continuaram fazendo a mesma coisa, né? E aí, na hora da prestação de contas, tem uma série de exigências lá para o administrador judicial, e se essas contas não forem bem prestadas, o administrador judicial é o auxiliar do juiz, é a pessoa de confiança dele, né? Adianta ele pedir para esclarecer as contas para quem ele confiou, para quem apresentou? Não. Então, alguns juízes têm, cada vez mais, infelizmente, nomeado peritos contábeis para fazer uma perícia na prestação de contas do administrador judicial.
não só em termos de valor, mas em termos de procedimentos. Saber se o administrador cumpriu todas as responsabilidades que são deles. Tá? Então, de novo, tem coisas que não estão previstas na lei e que vão surgindo, e ótimo para a gente, porque o mercado é bem grande. Aqui, a gente pode ser contratado para fazer só perícia prévia, e depois o juiz nomeia um outro administrador judicial. A gente pode ser contratado por um administrador judicial que não tenha capacitação técnica, né? É muito comum os advogados serem administrador judicial e contratar a gente para ser o perito, e a gente pode ser o perito diretamente. E aí a gente pode ser contratado para cada uma das etapas aqui. Nós já fomos contratados só para uma Assembleia Geral de Credores. Era um número razoavelmente grande, e a gente foi dar assessoria para estruturar a Assembleia de Credores. Então, a gente pode ser contratado aqui para essas fases. Obviamente que a gente quer ser contratado para tudo, né? Que aí fica melhor para a gente. Mas, só pegando uma palhinha aí do que o Paulo disse, né? Se a gente se especializar em recuperação judicial, a gente está apto a fazer todas as fases. Mais o conhecimento que a gente tem de perícia, para fazer a perícia prévia de constatação, a gente está pronto para fazer todas as fases. Se derem uma parte, legal. Se derem o todo, ótimo. Né? E, assim, alguns administradores vão dar para a gente só uma parte. Depois você vai mostrar o seu trabalho e vai te passar o todo. Né? Isso é muito comum. Então, em termos de auxílio ao juiz, que eu queria trazer para vocês, era isso. Como eu disse, tem mais coisas, e se a gente for entrar aqui em cada item aqui, sobre esse assunto aqui, eu tenho, só para falar só desta parte, só do perito judicial, tem um curso de 16 horas, a última avaliação disseram que o tempo foi pouco para falar de tudo, né? Para a gente praticar tudo. Se a gente for discutir recuperação judicial, talvez uma semana aqui a gente não termine o assunto, porque realmente é muito extenso. Tem um papel também, que eu comparei ao assistente técnico, que pode ser chamado de assistente técnico, e auxiliar as empresas, tanto as devedoras quanto as credoras. Não é muito comum os credores contratarem assistente técnico, não é muito comum. Existe, infelizmente, um pensamento ainda da concordata, que o credor diz o seguinte: o maior prejuízo é o primeiro. Se a empresa que me deve pediu recuperação judicial e eu não vou receber, por que eu vou gastar mais com isso? Isso é o pensamento de concordata. Porque na concordata realmente era difícil receber. Aqui, o credor tem papel fundamental na fiscalização da recuperação judicial. Ele tem que participar ativamente. Né? Ele tem que opinar, inclusive, em relação ao plano, não lá na Assembleia. Ele não precisa esperar a Assembleia para ir lá e falar, sou contra. Não. Ele pode procurar devedor e propor uma forma alternativa de pagamento. O plano de recuperação judicial, que eu vou falar daqui a pouco, ele tem que ser construído visando a aprovação dele. Então, alguns bancos já se tocaram disso e já estão contratando assistente técnico para trabalhar em processo de recuperação judicial. Tanto na parte do plano, né, para olhar a viabilidade do plano, quanto para fazer aqueles cálculos e aquela questão da classificação, a verificação de crédito, que eu falei para vocês. Mas o banco não sabe fazer? O banco ele tem a estrutura dele para rodar as operações dele. Ele tem o dia a dia, as atividades dele, lá empresta dinheiro, toma dinheiro, passa dinheiro. Ele tem uma estrutura para atender isso. Quando vem para um processo de recuperação judicial, o banco não administra isso. O banco passa isso para um escritório terceirizado, sempre. Não existe, exceto o Banco do Brasil, que criou uma área para tratar dos processos de recuperação judicial. Todos os bancos privados têm terceirizado a recuperação judicial. Terceirizado para quem? Para os escritórios jurídicos. E é aí que não tem um profissional para fazer a leitura de um plano de recuperação judicial e dizer isso tem probabilidade de acontecer ou não. Esse plano é viável ou não. Tá? Então, só exemplificando, nós já atuamos pelo lado do credor, nós fizemos a leitura de um plano de recuperação judicial incrível. Eu queria ter uma empresa daquela, porque ela vinha assim, caindo anualmente. E aí ela pediu recuperação judicial, depois ela subia com a mesma força, assim, com rentabilidade de 10% ao ano, umas coisas assim fantásticas.
papel aceita qualquer coisa, né? A hora que a gente olhou, cadê o fundamento técnico disso aqui? Não tinha. Então, o plano de recuperação judicial virou uma indústria, né? E nós já tivemos, inclusive, um plano copiado. Foi tão bem copiado que não trocaram nem o nome da empresa. Impressionante. A análise da situação da crise. A recuperação judicial ela não começa para as empresas quando ele vai lá no judiciário e entra com a petição. Não é aí que começa. A recuperação judicial ela começa quando a empresa começa a dar um sinal de crise. Quando a empresa começa a aumentar o seu endividamento, atrasar pagamentos, pagar muita despesa financeira, pagar em cartório, quando a empresa deixa de pagar o escritório de contabilidade, que é o primeiro que para de receber, são sinais de crise. É nesse momento que a empresa precisa avaliar se é uma recuperação judicial remédio para ela. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria não faz, né? E muitas vezes a gente chega nas empresas, quando a gente olha a situação e fala, nossa, isso aqui já vem se arrastando há tempos. E aí a gente sempre fala com o contador, né? Escuta, por que você não orientou o seu cliente? Ele falou, cansei de falar isso. Cansei de falar para ele que ele ia quebrar. Falei, calma, não quebrou ainda. Cansei de falar, mas ele não me ouviu. Santo de casa não faz milagre. Aí eu falo assim, bom, se você cansou de falar, realmente, por isso que ele nos contratou, porque você não deveria ter cansado. Segundo, se você já falou e ele não ouviu, você tem que procurar outras formas de falar. Porque se você ficar insistindo da mesma forma, talvez você não vai atingir resultados diferentes, né? Então, o papel, acho que fundamental e que está na mão do profissional de contabilidade é essa análise da situação de crise. Porque o empresário não enxerga a crise com a mesma velocidade que a gente enxerga. Como a gente trabalha com resultado econômico, como a gente faz a leitura dos resultados da empresa, a gente consegue detectar rapidamente se essa empresa está em dificuldade ou está numa rota de colisão. E o empresário não consegue. Eu lembro de uma empresa que a gente assessorou. Eles recebiam antecipadamente, eles prestavam serviço, era mão de obra terceirizada, e eles recebiam algumas coisas antecipadamente, provisão de 13º, provisão de férias, tal, não sei o quê. E ele tinha um caixa fantástico, e ele achava que a empresa dele estava na crista da onda, e ela estava indo para falência. Por quê? Porque ele analisava, ele controlava a empresa pelo caixa, e o caixa tinha dinheiro, só que o resultado da empresa era negativo, e muito. Tá? E quando ele foi sentir isso aí, em novembro, porque em novembro ele teve que pagar a primeira parcela do 13º, e a atividade dele era a mão de obra, e ele tinha 400 funcionários. E aí, junto a isso, o maior cliente dele pediu recuperação judicial. Aí ele teve que pedir também, né? Porque ele não conseguiu honrar os compromissos. Mesmo que o cliente não tivesse pedido a recuperação judicial, ele já estava numa rota de colisão, porque o resultado mensalmente demonstrava que ele ia ter uma situação difícil. E aumentando, se ele recebia antecipadamente do cliente e tinha lá o 13º, um 12avos, mais as férias para pagar, e isso estava sendo apropriado, bastava olhar o passivo da empresa que a gente percebia o crescimento das obrigações, perfeito? Quem sabe fazer essa leitura? O empresário sabe? Ele nem sabe que existe balanço, né? Na maioria das vezes, quando eu converso com o empresário, eu pergunto, e o seu contador? O que ele te falou? Ele fala, meu contador só me traz guia para recolher. É essa a relação que vocês têm? E aí eu vou falar com o contador. Aí o contador fala, não, eu já orientei, já escrevi, já fiz um monte de coisa, ele não me ouve. Então, a gente precisa quebrar essa barreira, tá? A gente precisa quebrar essa barreira. Mas o que eu quero dizer é que o contador está numa posição privilegiada. Quem tem escritório de contabilidade e presta serviços para o cliente, mesmo que ele não esteja pagando um honorário condizente, faça uma análise. Perceba isso e vocês vão ver como, infelizmente, boa parte das empresas estão numa situação de rota de colisão. Tudo bem? Esse é um papel importantíssimo. Quando a gente é contratado para fazer esse trabalho aqui, a primeira coisa que a gente faz, seus demonstrativos financeiros, os últimos, contato do contador. Quero falar com ele, nem quero falar com você, porque assim, já está ruim. Quando a gente é contratado para consultoria financeira,
é legal porque o empresário conta... Nada contra o empresário, gente, pelo amor de Deus, mas ele conta o sonho dele. Olha, eu tenho uma empresa fantástica, eu tenho um negócio aqui que é maravilhoso, porque eu faço... E até a empolgação dele com o negócio, né, porque ele gosta daquilo que ele faz, é fantástico. Você se ilude, né? Se você fosse um investidor, você até botava dinheiro na empresa, né? Mas quando ele está numa situação de crise, ele já fala do desespero. Ele já não consegue enxergar mais, né? Ou então ele continua sonhando que uma hora vai dar certo, uma hora o governo vai mudar e a gente vai na realidade. Então, primeiro contato nosso numa empresa dessa, o empresário, obviamente, depois de fechada a proposta, início do trabalho, contadores. Nós vamos falar com vocês. Entendeu? E 90% dos casos, os contadores falam isso. Eu já falei isso para ele. Eu já orientei, já disse. Não deu certo. Então, conselho para vocês. Precisamos repensar a forma de falar. Tentou de um jeito, não deu certo? Muda. Escreve. Chama para uma reunião, faz qualquer coisa. Tem que dar certo. Tá bom? Fundamentos técnicos do pedido da recuperação judicial. A petição da recuperação judicial, a última que nós fizemos, sem os anexos, tinha 78 páginas. Devia ter 12 jurídica, porque o advogado gostava de escrever. O resto é documento técnico. Balanço dos últimos 3 anos. Balancete especialmente levantado na data do pedido de recuperação judicial. Ninguém faz. Certidões de regularidade. Não pode ser uma empresa que esteja em funcionamento há menos de 2 anos. Não pode ter pedido recuperação judicial. Não pode ter... Tem uma série de não pode lá, né? E tudo isso tem que estar na peça. Só que tem uma coisa lá, vocês podem consultar depois o artigo 51, que fala que a empresa precisa demonstrar quais são as causas da crise. Por que ela está pedindo recuperação judicial? E isso aqui a gente pega crise de 2008 até hoje. Tem gente que escreve que é a crise de 2008 que fez a empresa pedir recuperação judicial. Então, quando um trabalho de recuperação judicial é feito por um profissional como vocês, a gente vê os fundamentos técnicos do pedido da recuperação judicial e a gente entende por que a empresa está pedindo recuperação judicial. Eu não sei por quê, eu me pergunto, e vocês podem me responder, porque eu acho que eu estou no lugar certo para perguntar isso. Por que as empresas usam um balanço para pedir crédito e conseguem crédito, depois usam o mesmo balanço para pedir recuperação judicial falando que estão em crise? Será que esse balanço está certo? Muito estranho, né? Como é que um banco dá crédito para uma empresa e depois, com esse mesmo balanço, ela justifica que ela está em situação de crise e ela precisa da proteção da lei para pedir recuperação judicial? É, no mínimo, estranho, né? Mas é o que acontece, infelizmente. Então, quando o trabalho é feito por um profissional, quando ele detecta aquela situação de crise e a empresa vai pedir recuperação judicial, esses ajustes, que eu não quero nem comentar, que são feitos em balanço, que eu achava que isso não existia, esses ajustes são corrigidos. Tá? E aí, quando a empresa apresenta os seus demonstrativos, isso tem que ter uma coerência com aquilo que ela está falando. Então, a empresa, tive uma queda bruta de faturamento em função da crise dos caminhoneiros, é uma transportadora. O custo dos transportes aumentou consideravelmente, caindo às margens. A gente tem que fazer essa leitura lá nos demonstrativos. Tem que estar refletindo lá. Quando a gente vai fazer perícia prévia e pega aqueles balanços lindos, maravilhosos, lucro, posição, índice de liquidez lá em cima, aquelas coisas malucas lá, e a gente fala, mas ele nem deveria estar pedindo recuperação judicial. Que estranho, né? Porque o balanço dele está tão bom. E, na verdade, não tem nada a ver, né? Se deixar para o advogado fazer isso, o advogado vai pegar a última que ele fez, ou vai pegar um exemplo de alguém, vai copiar, vai colar, falar, isso aqui deu certo, eu vou usar isso aqui. Isso não tem nada a ver com a empresa. Tá? Então, infelizmente, os juízes não têm capacitação técnica para avaliar isso, mas quando ele nomeia a perícia prévia, aí a coisa muda de figura. Tá? Então, um bom trabalho começa com o papel de um perito contábil lá na empresa, diagnosticando a crise, fundamentando o pedido de recuperação judicial, e é aqui que nasce
o plano de recuperação judicial, que eu vou falar daqui a pouco. Porque à medida que eu identifico os problemas, eu identifico também as soluções. Tá? Quando eu faço a relação de credores, eu preciso fazer a composição em classes. Então, eu não posso misturar banco, por exemplo, que tem lá um poder econômico, geralmente o valor do crédito do banco é altíssimo, né? Eu não posso misturar, por exemplo, com um trabalhador, que é uma relação mais enfraquecida, né? Que muitas vezes não é nem representado por advogado. Então, a própria lei ela definiu classes, né? A gente tem na lei previsto 8 classes, só que para a recuperação judicial nós vamos ter somente 4 classes. Tá? Alguns não participam da recuperação judicial. Então, nós vamos ter lá os trabalhistas, né? Os bancos que possuem garantia real, né, nos seus contratos, os credores quirografários, que são todos aqueles que não têm qualquer tipo de garantia, e, dentro dos quirografários, abriu uma nova classe que é destinado às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, basicamente, na lei, nós temos 3 classes: trabalhistas, garantia real, quirografários. A Lei Complementar 147, ela criou uma classe dentro da recuperação judicial e agora a gente tem uma abertura da classe quirografário, separando quem são as micros e pequenas empresas dos demais quirografários. Tá bom? Quem são os quirografários? Nós. Nós temos garantias reais nos nossos contratos de prestação de serviço? Não. Então, nós somos os quirografários, tá bom? Que é a grande maioria. Quando a empresa informa isso, o perito, lembre-se, o perito depois vai validar todas essas informações. Então, é muito comum, visando já uma aprovação na Assembleia, as empresas criarem credores. Tá? Então, pega alguns credores e fala: vocês vão ser meus credores trabalhistas, tá bom? Porque lá na Assembleia você vai votar a favor, porque eu tenho 4 lá que são casca grossa, os caras vão votar contra. Então, eu preciso 5 para votar a favor. Então, eu vou criar classes. E faz isso. E aí, a perícia lá depois, ela precisa fazer o quê? Validar os créditos. Como é que a perícia valida? Através de documentos, de prova. E aí não tem essas provas. Então, existem estratégias legais para você compor as suas classes antes do pedido da recuperação judicial. Vou dar um exemplo. Férias. A cada mês eu devo um 12avos. E eu pago logo em seguida. Eu acumulo, não acumulo? Posso colocar as férias como crédito trabalhista? Estou devendo para o trabalhador? Já paguei? Posso relacionar? Posso. 13º? Posso. FGTS? Não posso. FGTS eu não posso. Só aquilo que é devido ao trabalhador. O FGTS é ao governo. E aí não entra na recuperação judicial. Então, existem meios de fazer isso. Tá? De fazer composição de classe dentro de uma forma legal. Tá? O que as pessoas fazem, que as empresas fazem quando não tem alguém que conheça da lei lá dentro, é criar de qualquer jeito. E aí a perícia depois elimina. Nós já eliminamos lá de uma empresa lá no escritório, nós já eliminamos 100% da classe trabalhista. Não ficou nenhum, porque nenhum tinha comprovação. Né? E até hoje, já passaram 2 anos, já encerramos essa recuperação judicial, e até o encerramento a empresa não fez questão nenhuma de apresentar documentos. Ou seja, não existia. Tá? Por sorte, ela conseguiu aprovar o plano sem os trabalhistas. Plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial não é um plano de pagamento, simplesmente. Não é dizer, eu vou pagar assim, assim, assim. A empresa precisa informar, partindo daquela causa das crises, quais ações ela vai tomar para poder se recuperar. De que forma isso vai produzir resultados suficientes para gerar créditos, para gerar recurso, não só para manter as atividades, como também para pagar os seus credores. Então, o plano de recuperação judicial, alguns a gente tem visto, descreve a empresa, o que ela faz e como vai pagar o credor. Não tem fundamentação técnica nenhuma. A gente precisa demonstrar no plano de recuperação judicial a viabilidade financeira e econômica. Tá?
essa empresa ela gera tanto de faturamento, tem os seus custos, é uma DRE, mostrar EBITDA, mostrar sobra de caixa e como esse caixa vai ser destinado ao pagamento, não só de quem está sujeito à recuperação judicial, mas quem também não está sujeito à recuperação judicial. Quem não está sujeito à recuperação judicial? Para ser bem rápido. Por exemplo, impostos não entram na recuperação judicial. Então, se vocês analisarem uma empresa onde 50% da dívida dela é parte tributária, não avaliem bem se vale a pena uma recuperação judicial, porque todo tributo não vai entrar na recuperação judicial, ok? Mas a empresa precisa continuar pagando, não precisa? Se ela não faz parte da recuperação judicial, a empresa precisa ter um caixa suficiente para manter suas atividades, pagar os seus impostos, seja através de um refis, seja um programa que for, e também pagar os seus credores. Perfeito? Isso precisa ser demonstrado no plano. Agora, um plano de recuperação judicial, eu posso tratar aqui com vocês. Eu posso falar assim, bom, vocês são meus credores, eu vou pagar vocês em 20 anos, 80% de deságio e quero 2 anos de carência. Eu posso colocar isso e colocá-lo no processo? Posso, não tem problema. Ninguém vai falar nada. Até um de vocês fala assim, eu não aceito. Aí lembra da Assembleia? Aí vocês vão para a Assembleia. E aí eu preciso da aprovação da maioria de cada classe. Então, eu posso colocar o que eu quiser no plano, mas vocês vão aprovar. E eu preciso da aprovação de vocês, porque se vocês não aprovarem, vai para a falência. Então, o plano de recuperação judicial, se a gente analisar, estudar bem o mecanismo, é uma negociação coletiva. Não é medir força, mas é avaliar a capacidade da empresa em realizar aquele pagamento versus a expectativa dos credores. Eu também não posso aceitar, se vocês virarem e falar assim, não, eu só aceito se for pagamento integral em 2 anos. Falar, tudo bem, vocês aprovam? Aprovam. Eu ponho no papel, o papel aceita? Aceita. A empresa vai cumprir? Ela tem capacidade econômica para isso? Então, o plano de recuperação judicial é um ajuste. Eu tenho uma ideia inicial. E aí, por isso que eu falei que é importante a participação dos credores, porque os credores têm papel fundamental nisso, antes da Assembleia. A Assembleia é um lugar para a gente ir lá validar o que a gente já sabe. Eu já conversei com vocês, já vi a expectativa de vocês, vocês já disseram que 80% vocês não topam, eu já conversei com a maioria de vocês e fui ajustando, olhando, obviamente, se a empresa vai conseguir cumprir. E aí eu consigo chegar num termo onde a empresa consiga cumprir e vocês topem. Você fala, não, esse valor eu topo. É isso. O plano é uma negociação coletiva. Então, não é um trabalho que você joga um monte de números na planilha, coloca lá mais uma série de informações, como você vai se recuperar, monta lá e coloca no judiciário e fica esperando a Assembleia. Não é isso. Tá? Um trabalho bem feito, o plano de recuperação judicial é só para cumprir uma etapa do processo. Em 60 dias, a empresa precisa apresentar esse plano em juízo. Depois disso, começa a fase de negociação e fase de ajuste do plano. O que aconteceu de 2010 e o reflexo está acontecendo agora? Muitas empresas fizeram os seus planos de recuperação judicial acreditando na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, que ia ter um boom no mercado, a economia ia ser mil maravilhas. E isso não aconteceu. Essas empresas agora em 2017, 2018, estão pedindo revisão do plano. Por quê? Porque elas não vão conseguir... Aquela expectativa que existia não existe mais. Tá bom? Então, o plano ele tem que ser algo muito bem estruturado, muito bem elaborado, e alguém que consiga mexer nas variáveis, ajustar isso nas variáveis e conseguir olhar ao mesmo tempo, atendo à expectativa do credor, e a empresa consegue cumprir. Este é um trabalho que eu diria para vocês, da parte do papel do auxiliar das empresas, esse é o que mais a gente tem que usar a nossa capacidade técnica. É aqui. Porque a gente está falando de projeção financeira, a gente está falando de programas de refis para poder pagar o que não está sujeito à recuperação judicial. A gente tem que conhecer as regras, a lei impõe algumas regras, principalmente para a classe trabalhista. Você não pode colocar um plano de recuperação judicial onde o juiz entenda que tem alguma abusividade, né, que você extrapola um pouco, por exemplo, um deságio de 80%, por mais que vocês aprovem a Assembleia, o juiz pode bloquear isso aí.
A Assembleia não vai ser mais soberana. O juiz pode entender que 80% é um abuso, né? Ele fala, não, como assim? Você vai pagar só 20% da dívida? Não, isso é um abuso. E ele vai olhar isso olhando alguns critérios, quem foram os credores que aprovaram, tá? Não é simplesmente ele achar que não teve abuso. Ele vai analisar uma série de coisas. Ok? E a Assembleia Geral de Credores também para o auxiliar é muito importante, porque, como eu disse, é o lugar que a gente vai lá já homologar o que a gente já sabe. Então, o trabalho de assembleia do assistente, ele começa no dia seguinte ao pedido da recuperação judicial. Ele está elaborando o plano e ele já está olhando, bom, o credor ali não aceitou 80%, mas ele topa 60% no mesmo prazo. O outro topa 80%, mas ele quer a diminuição ou correção. O outro ele não topa os 80% e ele topa o prazo. Então, você vai ter que começar a fazer os ajustes visando o quê? A assembleia. E o que vale para um, vale para todos. Eu não posso tratar os credores de forma diferente, tá bom? Dentro da sua classe, se for aprovado que eu vou pagar com 80% de deságio, vale para todo mundo, mesmo aqueles que votaram contra. Tá? A maioria aprova e vale para todo mundo. Então, é um papel muito importante. E é um papel, é cálculo, é projeção, né? De repente, tem planejamento financeiro dentro da empresa. A empresa está... É incrível como eu acho empresas no lucro presumido, mesmo com prejuízo. Eu acho que falta um pouquinho, um trabalho um pouquinho melhor lá, né? Por que eu estou no lucro presumido com prejuízo operacional algumas? Estranho, né? Será que já foi feito um estudo para saber se esse realmente é o melhor regime para a empresa? Ou ela está pagando sobrefaturamento, mesmo com prejuízo operacional? É, no mínimo, estranho. Pode ter algum sentido lá, né? A gente sabe alguns sentidos, mas tem que ter o estudo lá. Então, tem muita oportunidade dentro da empresa que está em recuperação judicial. Muita. Uma outra que não está aqui, às vezes a gente não encontra na empresa um profissional que consiga manter uma planilha lá, onde tem lá os créditos, as condições aprovadas no plano. Ele não consegue atualizar aquilo. Não consegue fazer um cálculo de correção, um cálculo de valor presente, um cálculo de deságio. Não consegue. E aí, naquela fiscalização do cumprimento do plano, uma das coisas que o administrador judicial faz é pedir atualização do quadro. Todo tempo. Comprovante do pagamento e atualização do quadro. A gente sempre pede que a empresa faça e a gente só revisa. Algumas empresas a gente precisa fazer, porque não tem nenhum profissional lá dentro que consiga fazer isso. Eu estou falando de uma coisa simples. Cálculo de correção, subtração e divisão. Só. Estou falando disso. Tem empresa que eu não encontro esse profissional. Quando a gente fala de valor presente, então, aí eu pego o livro do Paulo e falo, ó, esse livro aqui, ó, vai ler. Se não for suficiente, vai fazer perícia financeira, né? Porque não dá. Eu não posso te ensinar. Ok? Acho que é isso. Que 1 hora, eu acho que eu estou cumprindo aqui 1 hora, né? Eu acho que é isso. E que eu tinha para passar para vocês. Pessoal, são 16 horas de curso só para falar do perito, são mais 16 horas para falar dessa visão empresarial, que seria essa parte do auxiliar às empresas. A gente tem esses cursos aí, se alguém quiser aprofundar. Tem também a recuperação judicial prático, aí já entra nos procedimentos da recuperação judicial, não vai entrar na questão técnica, de análise, essas coisas. É prático. É assim, como que eu faço, o que tem que ter na petição, como que eu peço, como que eu acompanho o deferimento, se o juiz deferir perícia prévia, onde eu olho. É bem prático, que é o livro que nós vamos sortear agora no final, tá? Eu estou vendo algumas pessoas tirando foto, eu já disponibilizei o slide aqui, tá? Está à disposição de vocês. Interesse pelos cursos, procurem a NTP Cursos, a Cláudia, que está aqui também. Ela assumiu a minha agenda aí. E eu antes de vir para cá, eu dei uma olhada. Tem 2 datas disponíveis entre novembro e dezembro para esse mês. Se não, só ano que vem, tá? Então, esse ano ainda tem 2 oportunidades aí para fazer o curso. Tá bom? O meu querido professor, mestre e grande responsável por essa loucura, né, de trabalhar com isso, já falou dos 2 livros, né? De fato, a gente procurando na bibliografia, a gente vai achar livros de recuperação judicial, mas sempre falando da parte jurídica. Pouco se fala da parte técnica.
né? E diante dessa dificuldade, então, eu resolvi topar o desafio aí que o Paulo me encorajou e trago já no livro uma parte da lei que fala do trabalho. Então, com este livro aqui, não é necessário ficar consultando a lei. Aqui, tudo que a gente precisa fazer o nosso trabalho na perícia já está no livro. Mas, obviamente, que eu recomendo que vocês acompanhem a lei. E esse aqui é do Júlio César, que é meu sócio. Foi prefaciado pelo Daniel. Tá meio ruim de ver aqui. É um livro desse curso que eu falei também, né? É um guia prático para devedores e credores. Isso aqui é fantástico, porque isso aqui você tem dúvida sobre qualquer momento da recuperação judicial. Se você é o devedor, tem um capítulo, uma parte exclusiva para o devedor. Onde que eu consulto lá? Como eu faço uma impugnação de crédito? Está lá, a impugnação. Como que eu faço agora uma divergência? Então, é bem prático. Ele não vai entrar na questão técnica. Tá? A questão técnica é aquele ali. Dúvidas? Quem fizer pergunta, levanta, porque se for difícil, eu pego lá fora. Eu falei para não passar o microfone, assim eu não respondi. Eu falei, não ouvi sua pergunta, não preciso responder, mas... Aí... A minha dúvida é até que ponto, na análise, principalmente na perícia prévia, a gente, no nosso laudo, a gente entra nos detalhes da peculiaridade do negócio. Por exemplo, tiver uma locadora de filme fazendo uma recuperação judicial. Ela pode até ter clientes e uma receita boa, mas a projeção dela, o negócio é... Entende? Obrigado pela tua pergunta e pelo teu exemplo. Na perícia prévia, a gente não vai analisar a viabilidade da empresa. Jamais. Não, na perícia prévia, não. Isso foi um erro cometido pelos peritos logo no começo, quando o Daniel começou com essa prática. Alguns peritos cometeram esse erro. Por quê? Se a empresa está pedindo recuperação judicial, naquele momento, se você analisar qualquer indicador, vai ser muito ruim, né? Porque se não fosse, seria estranho, né? Então, a perícia prévia ela não vai falar da viabilidade. Você vai constatar se aqueles documentos que ela juntou nos autos têm alguma coerência com a realidade. Tá bom? Então, a empresa falou que ela consegue alocar 300 filmes por mês. Tá? Você vai ver a coerência disso no faturamento e tal. Agora, se ela é lucrativa, você não vai olhar isso agora. Na fiscalização. Aí, se o juiz deferir a perícia, começa um processo de fiscalização, você vai esperar a empresa apresentar um plano. Neste plano, ela vai contar como ela vai sair dessa situação. A partir daí, você começa a fiscalizar. O que mais? Aqui. Oi, professor. Pois não. É o seguinte, foi falado na fiscalização, né, que é uma perícia fiscalizando. O Conselho de Credores não faria essa fiscalização também? Ou o próprio administrador judicial? Como que fica essa situação? Quem fiscaliza é o administrador judicial. O administrador judicial, quando ele tem conhecimento técnico, eu também sou administrador judicial. Eu não preciso contratar perito. A gente tinha combinado isso, né? O administrador judicial é o auxiliar do juiz, é ele que fiscaliza. Aí a gente vai ter a figura do perito quando o administrador judicial não é alguém técnico, ele vai contratar um perito, tá bom? Mas a gente está falando da mesma pessoa. O administrador judicial vai fiscalizar as atividades, o cumprimento do plano da empresa. O comitê de credores, que raramente é formado, que os credores podem escolher, né, um membro de cada classe para compor o comitê de credores, ele também vai fiscalizar a empresa e vai fiscalizar o administrador judicial. Tá? Mas isso é custos de cada um dos credores que vão compor esse comitê de credores, e isso só se vê quando a gente tem recuperações judiciais de valores muito, muito grandes, que tem operações estruturadas envolvidas, e às vezes o administrador judicial, com todo o conhecimento técnico, não domina isso. Então, o comitê de credores se forma para ajudar e fiscalizar o administrador judicial. Não tem conflito. Tá? Agora, de novo, aí tem muito esse pensamento da concordata. Em toda a Assembleia,
Pergunta se ao final da Assembleia, quando o plano é aprovado, há interesse dos credores em formar o comitê de credores? Não. Porque, de novo, o pensamento, já não sei nem se eu vou receber aquilo, ainda vou gastar mais dinheiro com isso. Infelizmente. Quem era? Depois que o juiz defere o plano de recuperação e tem essa renegociação do plano, altera o prazo ou continua no mesmo prazo desde quando ele iniciou o processo? Você está falando do prazo de fiscalização ou prazo de pagamento aos credores? Da execução do processo como um todo. Da execução do processo como um todo. Ele começou... vai entrar o plano de recuperação. E aí não conseguiu pagar, aquele plano vai ter que ser renegociado. Vai mudar esse prazo para... que era 2 anos e meio, né? Vai continuar? Então, não deveria, tá? Porque se o administrador judicial foi contratado para fiscalizar por 2 anos e aí vai ter uma revisão do plano e vai começar novamente a contagem dos prazos, basicamente ele vai ter que trabalhar mais. Então, tem 2 formas. Ou o juiz estende a fiscalização e aí renegocia os honorários. Eu falei que não ia falar de honorário. Os honorários do administrador judicial, ou, numa decisão recente lá de São Paulo, o Daniel falou, ok, concedido, então, a nova recuperação judicial, tendo em vista a aprovação dos credores. Entretanto, o período de fiscalização encerra aqui. O que é mais, do ponto de vista de judiciário, é melhor, porque é um processo a menos. Do ponto de vista para a gente, tanto faz. Obviamente que, se estender, a gente vai lutar por mais honorários. Mas os credores aprovaram um novo plano e eles ficam com o título executivo na mão agora, sem a fiscalização do judiciário. Tá? Mas eu já vi juízes também estendendo o prazo. Agora, quanto ao prazo de pagamento, que era a minha dúvida, se estava falando do prazo de pagamento, isso vai ser decidido em assembleia mediante um novo plano que vai ser apresentado. Tá bom? Quem mais? Sim. Janaína. Esse choque aí era para dar na Janaína, não era em você. Parabéns pela palestra, mais uma vez. Realmente muito bom te ouvir, sempre aprendo mais um pouco. A dúvida é em relação ao laudo pericial. O mundo ideal, o perito vai analisar documentos, vai verificar os credores, toda essa questão em relação a documentos. Quando não temos os documentos, porque em processos de recuperação judicial é muito normal os documentos não aparecerem. O juiz, não sei, a minha pergunta é, tu trabalhas no Brasil inteiro praticamente. Então, numa visão geral, encerra-se o processo colocando, ou melhor, encerra-se o laudo colocando as tuas análises dentro do que foi disponibilizado com ressalvas ou segue peticionando que não é possível porque não foi apresentados os documentos? Eu disse para vocês que na lei não tem coisas, situações que não são previstas. Vamos lá, quem já é perito aqui? Vocês conseguem fazer um laudo, atestar que algo existiu, aconteceu, sem ver fatos? Conseguem opinar por aproximação? Conseguem? Então, na recuperação judicial, eu tenho adotado essa estratégia, como eu disse há pouco, eu excluí uma classe toda por falta de documento. Tá? Por quê? Na recuperação judicial, o credor e o devedor ele vai ter nova oportunidade, quando ele receber a relação de credores, falar, nossa, meu nome estava lá, eu era credor, agora não sou mais, e aí ele vai ver o meu parecer, por que foi excluído. Né? E eu vou colocar falta de documento. Se o credor efetivamente tem aquele crédito, o que ele vai fazer? Ele vai correr para apresentar os documentos. Então, isso é muito comum na falência, que não tem para quem pedir. Então, não tem documento, não há evidências. Eu, como perito, não posso dizer que algo existe, não posso assinar uma relação de credores dizendo que aquele crédito existe, se eu não tive evidências dele. Minha postura é tirar. A primeira vez que eu fiz isso, eu já contei para você, a primeira vez que eu fiz isso, a administradora judicial quase infartou. Falou, você está louco. Eu falei, não, eu não posso dizer que algo existe se eu não tenho fatos que comprovem. Então, você vai lá no Daniel, vai lá no Daniel comigo, vamos? E o Daniel falou, é isso que eu espero do administrador judicial. É isso. É por isso que tem perícia. Né? Eu não quero alguém para dizer amém aquilo que a devedora ou o credor está falando. Eu quero alguém que efetivamente vá lá e constate. Por isso que ele deu o nome de perícia de constatação. Ele gosta desse nome. Né? Então, é isso. Não há evidência? Não. Exclui. O credor vai ter oportunidade depois, o devedor também, de apresentar os documentos. E aí, com mais segurança, olhando os documentos, aí você pode
opinar. Tá bom? Ok? É como eu fiz com a classe trabalhista. Não existe classe trabalhista. Simples assim. Aí, quando a gente faz essa segunda relação, sai um novo edital, né? Além da comunicação lá para os representantes dos credores, sai um edital. Nesse edital vai sair 0. O credor que vai olhar falando, não, peraí, eu tenho crédito. Foi por falta de documento, a empresa não tinha? Eu tenho, apresenta. E se ele não tiver documento? Dançou. Mais alguém? Não? Pessoal, obrigado. É um prazer estar aqui e até uma próxima.